5 de junho de 2017. Sorteio define confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians bate Santos no Clássico Paulista da rodada e Dorival Júnior é demitido. Com mudanças no time, Palmeiras para em Vitor e fica no 0-0 com o Atlético Mineiro. Zagueiro Luan foi apresentado nesta segunda. Emerson Sheik estreia, Luca marca e Ponte derrota o São Paulo em Campinas. E ainda, os gols do final de semana nas séries A e B e o 12º título do Real Madrid na Champions League. E é segunda-feira, meu povo! Boa noite! Muito bom ter a sua companhia aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Estaremos juntos durante toda essa semana, começando o mês de junho com o Pique Total. Bom, a CBF definiu através de sorteio nesta segunda os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro, chega mais, Bitar, Flamengo, Grêmio e Palmeiras fazem o primeiro jogo em casa e decidem a classificação fora. A divulgação das datas e dos horários dos jogos ainda não foram definidos. Confira os confrontos. Vamos ver a arte aqui. Volta pra cá, Boquinha. O Atlético Mineiro recebe o Botafogo. Flamengo e Santos fazem o primeiro jogo com mando do rubro-negro. O Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense, primeiro em Porto Alegre, depois em Curitiba. E o Palmeiras faz o primeiro jogo em São Paulo e decide a vaga em BH, Belo Horizonte. Muito bem, vou dar boa noite para os nossos meninos, né? Boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Flávio Prado, ótima semana para vocês. Celso sempre com esse pique animado e tal, tá bem? Boa noite, Michele, boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Só clássicos, né? Só jogões, não tem um jogo que você possa dizer assim, um é super favorito contra o outro. Eu acho todos muito equilibrados, Palmeiras e Cruzeiro. A gente vai, aliás, tem até enquete daqui a pouquinho, né, pra gente falar sobre isso, então nem vou me antecipar, Flávio, mas que são jogaços, são jogaços. A Copa do Brasil, ela tem 7 times da Libertadores e o Cruzeiro entrou no lugar da Chapecoense, quer dizer, até o time mais tradicional. Então, vão ser jogos bem legais. A Copa do Brasil é um belo campeonato, eu gosto muito. Acho que nós temos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, sim, é bem legal. E aí atende a todos os gostos, não é mata-mata, outro é turno e retorno. Eu gosto muito a Copa Sul-Americana está crescendo. Sim. E a Libertadores, que é dirigida por incompetentes, mas é um belo de um torneio também. Foi só fazer um ajuste no calendário. Como ela na Europa. Tem que acabar com esse negócio de campeonato regional. Isso aí é uma bobagem. Fazer o campeonato brasileiro no ano inteiro. Perde um tempão com isso aí só para que o presidente da CBF compre votos dos picaretas lá das federações, né? Mas o resto é muito legal. E você quer colocar os pequenos em atividade? Cria uma quinta, uma sexta divisão. Mas isso é trabalho, não subemprego. Vê quanto jogador está desempregado aí, quando acabar esses 10 campeonatos regionais. O voto foi comprado, os caras meteram dinheiro no bolso, vão se vender, já se venderam para a CBF. E os jogadores estão desempregados. Isso, os caras jogam 3, 4 meses e param. Deveria ter ano inteiro de trabalho para todo mundo. Os profissionais precisam trabalhar, todos. Porque aí você faz uma quinta e uma sexta divisão. Também sétima, pode, assim como na Inglaterra, claro. Nossa. E os clubes jogam o ano inteiro. Você pode até regionalizar para minimizar custo. Aí você faz um vencedor de cada região do país e eles sobem para a quarta divisão. O pessoal curte, porque assim. É o time regional. Claro. O Linense é um exemplo. Estava na quarta divisão, lotava. Segunda, terceira divisão, lotava. Segunda, lotava. Quando subiu, diminuiu, porque sabia que ele não ia conseguir ganhar. Isso. Lá embaixo você tem uma briga interna, então é bacana. Mas aí como é que você vai comprar o voto? Então tem que continuar com o regional. Bom, a nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é a seguinte: qual o confronto mais equilibrado das quartas de final da Copa do Brasil, como o Celso quase adiantou? Então vamos lá, vocês acham que é Atlético Mineiro e Botafogo, Flamengo e Santos, Grêmio e Atlético Paranaense ou Palmeiras e Cruzeiro? E aí, meninada? Puxa, eu acho, sinceramente, todos muito equilibrados. Não, calma, você é muito ansiosa. Todos não há essa possibilidade. Calma, eu sei, eu vou falar que você está muito ansiosa. Mas o mais equilibrado. O mais equilibrado. Coçou o nariz, sabe? Ele coçou o nariz. O mais. Quando coça o nariz. Porque tá mentindo. O mais equilibrado de todos, eu acho que é Flamengo e Santos. Não há essa possibilidade. Não, tô brincando. É Flamengo e Santos. Flávio. Cruzeiro e Palmeiras. Eu também acho. Cruzeiro e Palmeiras. Bom. Eu acho os dois times muito parecidos. Só para entender. Tá, então você acha que o Flamengo é favorito contra o Santos?
Acho. Acha que o Grêmio é favorito contra o Atlético? Não, o Paranaense? Atlético... Ah, não, Paranaense não. O Grêmio é levemente favorito. Isso, e Atlético e Botafogo, Atlético. Levemente favorito. Atlético Mineiro favorito do que o Botafogo. O Flamengo favorito em relação ao Santos, o Grêmio favorito em relação ao Atlético Paranaense. Isso, esses daí dão 59, 49 a 51. E o Palmeiras e Cruzeiro... Aí 50-50. Aí tá... O assunto agora é o Campeonato Brasileiro, no duelo entre o Alvinegro, o do Parque São Jorge e o da Vila Belmiro, dos alvinegros, né? O Coringão levou a melhor. Aliás, eu acertei meu palpite, Celso. Você falou que ia dar o quê? Corinthians e Santos? É. Corinthians? Falou nada, falou empate. Tá no blog, é só ver. As pessoas podem acessar também o programa de novo. Vamos acessar. Você tenta conturbar o ambiente. Desvirtuar tudo. É. Bom, o Flávio falou o quê? 2-0 pro Corinthians. Não foi não, Flávio. Acho que você falou empate. Não falei empate. Devo ter falado 1-0 pro Corinthians, que é sempre o meu palpite. Bom, então com o apoio da Fiel, que lotou a Arena em Itaquera, o Timão venceu o Santos por 2-0 e se manteve aí na ponta do Brasileirão, ao lado da Chapecoense com 10 pontinhos. Resultado negativo fez a diretoria santista demitir o técnico Dorival Júnior. Veja os gols na narração de Celso Cardoso. Fagner. Jogou para a área. Subiu ali o Jô, ajeitou para o Romero, agora entrou. Gol do Corinthians! É do artilheiro da Arena, é do paraguaio Romero. Corinthians 1, Santos 0. Jadson. Tem Fagner partido, saiu o cruzamento, olha o Rodriguinho, ajeitou para o Jô, dominou, virou, é gol! Golaço! 29 minutos do segundo tempo. O rei dos clássicos, o Mr. Clássico Jô faz o segundo. Corinthians 2, Santos 0. Estamos evoluindo, acho que dentro do tempo, e tem muito para acontecer ainda. Eu espero muito ainda. Sou uma equipe chegando mais, né, finalizando muito mais no gol do adversário. E essa margem aí a gente tem muito para buscar ainda. Mas com o grupo que eu tenho na mão, vai ser com os pés no chão e com bastante trabalho e humildade até o fim. O Jô agora, vamos falar do Jô, terminou ele que falou. Professor, deixa eu falar primeiro. Ele terminou a reunião agora. Continua com os pés no chão. Até o fim do ano, até com esse, não sei até quando esse grupo vai, com os pés no chão. Então é muito difícil a gente falar do que pensam os outros, mas a gente está passando já uma ideia que vai ser muito difícil jogar contra o Corinthians todos os jogos. E aí cabe agora também, Flávio, a diretoria do clube dar respaldo para o treinador. O Carille está fazendo algo surpreendente. Ninguém apostava nesse time do Corinthians. Muitos nem apostavam que ele fosse manter no cargo. Você não acha que é a quarta força? Não, não acho. Não acho. Acho que o trabalho é muito bom. Talvez o time mais organizado do futebol brasileiro seja o Corinthians. Maneira de jogar bonito, aí é uma outra história. Mas organizado, taticamente, você vê ali, o time realmente é organizado. E se a diretoria... Porque, veja só, muitas vezes, Flávio, você vê times com 11 jogadores brilhantes e que não dão liga. E, de repente, times mais limitados que vão longe. Vão longe por quê? Por causa do tempo de trabalho, pelo entrosamento. Por isso a gente viu um São Caetano, por exemplo, chegando a finais de 2 campeonatos nacionais seguidos. Viu o Paulista Jundiaí campeão da Copa do Brasil, que era um trabalho longo. Então, se a diretoria conseguir segurar esses jogadores na janela que tem agora... Aí já é mais complicado, hein? É, mas é um papel que a diretoria tem, né? Então, se conseguir segurar... É muita coisa, aí já é um pouco demais. Né? Mas se conseguir segurar, eu vejo o Corinthians brigando pelo título. É assim. Eu consigo ver. Segurar o técnico, acho que é importante, é obrigação, é legal. O Carille ontem foi lembrado no Mesa Redonda, ele tem 8 anos de Corinthians. 8 anos. Agora, jogadores, o sucesso custa perda de jogadores. Não, mas aí... E aí como é que você faz? Você chega uma proposta por um menino, sei lá, seja ele qual for, vai, só pelo Romero, 10 milhões de euros, como é que você segura? Tem jeito, né? E até pelo sonho do cara e tal. Mas assim, tem que repor a altura, tem que tentar... Não, mas aí respaldo, você desmonta tudo, né? Quer dizer, muitas vezes, Flávio, é mais interessante, o Cruzeiro fez isso.
Cruzeiro segurou o Everton Ribeiro, segurou o outro menino também, o Ricardo Goulart, segurou um ano inteiro, foi campeão 2 vezes, campeão brasileiro, depois vendeu alto. Mas o pepino todo é segurar a ideia do jogador, entendeu? Não tem Michael. O Michael recebe uma proposta, como é que você vai falar pro cara não ir? Difícil. Sabe o que é? É meio que... Eu não... Você sabe que eu penso de Cartola e tal. Mas proposta, que nem o Luiz Araújo. Como é que você vai segurar o Luiz? Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, eu quero saber o que faz com o dinheiro. Isso é que me incomoda. Se você repuser a altura ou alguma coisa assim, se o dinheiro aparecer, o que me incomoda é que sai o jogador e some o dinheiro. Aí me incomoda. Aí você vê, todos endividados. O São Paulo mesmo não está aí. Vendeu que o Neres tinha vendido o Lucas por uma fortuna. Está aí com problemas de financeiros. Pois é. Não, e não é só o São Paulo. Todo mundo Santos. Isso incomoda. Isso realmente incomoda. Mas a venda... Vamos ver. O Corinthians está bem, está vivendo um bom momento. E o Carille está de parabéns. Aliás, Carille que é o convidado do Mesa Redonda no próximo domingo. Que cabe, viu, corintiano? O que cabe, a não ser que seja uma vontade muito grande do jogador, mas o que cabe ao diretor do clube é pensar, quero fazer dinheiro ou quero ser campeão? Então, se tem um time limitado que está indo bem, faz um esforço para segurar. Porque senão, aí também não adianta nada. Mas, de qualquer forma, o Corinthians, só para dizer, o Corinthians nem foi um primeiro tempo tão bom. No segundo tempo foi surpreendente a maneira como o Corinthians jogou. Sufocou o time do Santos, atacando mais. Tinha aquela história, o Corinthians não consegue propor o jogo. E propôs o jogo diante de um Santos, que é um time forte. E aí, quero também dizer que achei injusta a demissão do Dorival Júnior. Poxa vida, o técnico que foi vice-campeão de Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, caminhou o Campeonato Paulista no passado, e aí interrompe um trabalho por causa... Invicto na Libertadores. E aí o presidente fala assim, não, vou segurá-lo até o final do meu mandato. Deu uma semana... Pois é, cadê a palavra do presidente? Cadê a força que tem um presidente? Né? Sucumbe a conselheiros que muitas vezes não entendem absolutamente nada de futebol. O conselheiro só serve para fazer fofoca, esquema e encher o saco. As 3 funções do conselheiro. Fazer fofoca, fazer esquema e encher o saco. E se gabar diante dos amigos. Olha como eu sou poderoso. Pedir a cabeça do treinador. Essa porcaria desse sistema, ele já está destruindo o futebol brasileiro. Esse sistema de conselheiro, essas tranqueiras. Me fala um conselheiro útil para alguma coisa. Não serve para nada. Só para encher o saco. Fofoqueiros, intrometidos, mas eles fazem barulho. Fazem barulho. Olha, o Cuca fez mudanças, o Palmeiras melhorou, mas não foi suficiente para conseguir os 3 pontinhos. Com direito ao goleiro Vitor defendendo um pênalti, o segundo em 2 jogos no Brasileirão que o Palmeiras perde, as equipes não conseguiram sair do 0-0. Veja os melhores momentos com o Celso Cardoso. Roger Guedes, Thiago Santos, pode até bater, ele de novo vai tentar a batida, não, fez o cruzamento, Keno acertou a trave. Tentou o levantamento, tirou a zaga do Atlético. E ele marcou pênalti. Marcou pênalti em cima do Edu Dracena. Pênalti em cima do Edu Dracena. O William e Vitor, partiu William, pegou Vitor! E o Vitor salva o Atlético Mineiro na cobrança do William. Partiu Egídio, jogada ensaiada, Borja tentou a batida, tira a zaga do Atlético Mineiro, a sobra do Tietê, soltou Vitor e Fábio Santos. E agora o Palmeiras tem a chance no contra-ataque, ainda o Egídio. Aí ele fez um lançamento forte demais para o Keno, que ainda assim tem o domínio. Lindo lance do Keno, jogou para trás e quase que o Borja marca. Borja arrisca a batida! E que tiraço do colombiano! Obrigando o Vitor a fazer mais uma bela defesa. Rafael Carioca. Vira o jogo. Olha só o Atlético chegando! Fernando Praz! E o Atlético joga a bola para a área de novo. Fernando Praz falhou. Olha o Atlético chegando, vai pintar o gol. Gol! Não valeu. Deu falta no goleiro do Palmeiras. Casares. Maxwell. Ainda o Maxwell pro Valdívia. Pro Maxwell. Agora sim a jogada saiu. Fernando Praz.
foi uma partida muito bem disputada, com domínio alternado, né, das partes do jogo. Um primeiro tempo, né, de um domínio maior do Palmeiras e algumas oportunidades criadas. E no segundo tempo nós encontramos o nosso jogo, mas de todo modo empatar fora contra o Palmeiras é sempre bom resultado. Um ponto aqui não é mau resultado. É claro que, infelizmente, os últimos jogos que a gente fez em casa, a gente deixou a desejar nos pontos, então parece que o jogo foi ruim. O brasileiro tem que somar o máximo de pontos possíveis para brigar pelo título, então acho que a gente está no caminho certo. Foi falta do Rafael Moura lá no Praz, não? O que a TV mostrou lá? Não, né? Então, é complicado. Então o Rafa não fez nada, de repente um toque meu, o juiz dá pênalti, coisa que acontece no jogo. Mas nunca é bom falar de arbitragem, mas enfim, vida que segue. Eu até entendo no final a torcida ter dado uma vaiada, porque nós não vencemos, né? E isso, se faz um gol hoje 1-0, sai super aplaudido e dizendo que foi um grande, quem sabe o melhor jogo nos últimos tempos. Então a gente não pode se iludir e pensar que porque empatou as coisas não vão bem, que é uma retomada nesse sentido e é o caminho que a gente tem que percorrer. Vamos continuar insistindo e daqui a pouco a gente encaixa a vitória. Ô Flávio, eu não sei se eu tô chato demais, mas enfim, terminou o jogo, a torcida vaiou, eu achei que vaiou com razão, eu achei o jogo muito baixo, de nível técnico muito baixo, jogo fraco, levando em consideração as expectativas que você tratar de dois favoritos ao título. Eu fiquei decepcionadíssimo com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras também achei que jogou mal. Teve o Keno, que viveu um bom momento, o Keno acertou uma bola, fez belas jogadas depois, mas não achei também um Palmeiras digno de favorito. Eu achei que pode até ter melhorado em relação a outras partidas, mas muito aquém do que se espera. Já o Cuca gostou do que viu, quer dizer, eu não vi o Palmeiras tão bem como o treinador colocou após o jogo. Então, quando ele colocou o Thiago Santos no lugar do Felipe Melo, isso independentemente de ter acontecido algo. Às vezes há uma gestão de jogadores, de elenco, que você não tem conhecimento para não Ele alega que é uma questão tática, que ele acha que o Thiago Santos fecha melhor pelos lados, protege melhor a zaga. Eu acho isso uma loucura, porque o Thiago Santos não dá para comparar com o Felipe Melo em todos os sentidos. Mas muito especialmente na saída de jogo. Então, acho que o Palmeiras perdeu muito ali. Poderia ter vencido o jogo, se saísse esse gol, talvez vencesse a partida. Mas também, ontem o Praz falava aqui no Mesa Redonda uma coisa que não dá para a gente discutir. Quando você fica mudando de técnico, você muda a característica. Sim. Até o sistema de marcação do Cuca, aliás, o sistema de marcação do Cuca, ele é quase que único, né? Só ele trabalha com marcação individual no futebol brasileiro. E dá certo, tanto que ele ganhou o Libertadores, ele ganhou o Campeonato Brasileiro, mas é uma coisa que hoje não se faz no futebol. E o Eduardo trabalhou durante 4 meses no time do Palmeiras para quebrar aquele esquema do Cuca. Aí quando o pessoal estava começando a acostumar, trocou e volta para o esquema anterior. Não é uma coisa tão simples. É uma coisa que o Cuca falou e aí eu concordo. Sem Gabriel Jesus não é uma coisa simples. Né? Não é uma substituição simples de ser feita. Muito bem. Eu acrescentaria o Moisés também, viu? Acho que o Moisés faz uma falta danada. E outro jogador estava bem na temporada passada e que não vem se apresentando bem é o Tietê. Quer dizer, mais um daqueles jogadores que apresenta... Mas se o Palmeiras tivesse ganhado, ele estaria exatamente na mesma posição na tabela que estaria há um ano atrás. Então, não está ruim, né? Não, tem muita coisa. Se tivesse ganhado, estaria exatamente na mesma posição na tabela do que estava há um ano. A questão é a expectativa que foi criada, né? O time que mais investiu esperava jogando mais nessa altura do campeonato. Mas olha, a expectativa é a chave da infelicidade, gente. A gente não pode ter expectativas, não pode ter... Não é? Não, mas aqui é diferente, né? Tem que tomar cuidado. Gostei, Michele, gostei. A gente ter altas expectativas. Mas para quem analisa, esse é um distanciamento crítico, então a expectativa não traz nenhum transtorno. Não é bom ter expectativa. O São Paulo foi a Campinas e se deu mal. Olha, gente, sem muita inspiração. Quem diria que a equipe do técnico Rogério Ceni criou poucas chances de gols, foi derrotada pela Ponte Preta 1-0. Narração, Osmar Garrafa. Olha o contra-ataque da Ponte, Emerson. Boa bola, hein? Achou o Nino Paraíba em boa condição. O Luca tá pedindo, tá aí o Nino, vai tentar o fundo. Não encosta ninguém, tem dificuldades ainda. Nino, cruzamento.
Lins. Bola sobrou pro Luca, batida e o gol! Gol da Ponte! Luca tira o 0 do placar. Sem chances para Renan Ribeiro agora. Ponte Preta 1, São Paulo 0. Foi um jogo bem disputado. Um primeiro tempo as duas equipes estudando um pouco mais. Até a Ponte começou com mais posse de bola, mas a gente contra-atacando bem e tendo as melhores oportunidades. Segundo tempo com o gol mais cedo. Eu acho que de se destacar que não houve, a não ser aquele cruzamento do Gilberto, né? No final que o Aranha fez uma boa defesa, mas não foi uma bola... Foi uma bola cruzada à área, ao menos eu interpreto assim, né? Nenhum dos dois goleiros precisou trabalhar com grandes defesas, só chutes de longa distância. Mas foi um jogo bem equilibrado. Eu acho que foi um jogo parelho. Eu acho que no mínimo um ponto acho que a gente poderia ter levado daqui hoje. Te chamou a atenção também a questão física, a queda da questão física no segundo tempo? Não. Mas eu entendo que normalmente quando se perde sempre chama alguma coisa a atenção. Assim como quando se ganha também alguma coisa chama a atenção, né? Nós fizemos tudo que era possível para tentar empatar o jogo e nosso time criou. Araújo criou bons cruzamentos do lado esquerdo no final, com a entrada do Gilberto, o Prato vindo para a camisa 10, né? Nós tentamos de todas as maneiras, mas a equipe da Ponte se postou bem, se defendeu bem. É uma pena a gente não ter conseguido empate, mas eu acho que era bem possível conseguir o empate no jogo de hoje e até mesmo sair na frente no primeiro tempo com boas oportunidades e sair vitorioso. Eu acho que foi um jogo bem aberto. Sim, mas a verdade é que o São Paulo continua irregular e a macaquinha está mostrando a força dela lá, né? É uma delícia. Só não ganhou do Corinthians na temporada, não ganhou do Santos, ganhou do Palmeiras, é uma ganhou delícia. do São Paulo. Mas o São Paulo é muito especial por causa da Sul-Americana, que o São Paulo não teve coragem de jogar lá em Campinas e criou aquela confusão toda e jogou em São Paulo, em Mogi e perdeu do mesmo jeito. Então isso é um jogo diferente para a Ponte Preta. Mas agora, na realidade do jogo, primeiro tempo melhor o São Paulo, segundo tempo melhor a Ponte fez o gol quando foi melhor e acabou ganhando o jogo. O São Paulo sim, um time irregular. O que falta nesse time, Flávio? Confiança, dentre outras coisas, e assimilação do sistema do Rogério, que é um sistema complexo, né? Um sistema de marcação 3 zagueiros de novo, né? É um sistema com marcação ofensiva, de posse de bola, de retenção de jogo, que é um pouco diferente por exemplo, o Carille. Ele prioriza a defesa e depois vai para o ataque. São métodos de trabalho, aí cada um tem o seu jeito. Não é uma coisa simples o que o Rogério faz. Agora, se você conseguir emplacar essa metodologia, você vai ter um jeito bonito de jogar. Joga bonito, ganha jogos, ganha torneios, perde jogos, também perde torneios. Mas aí é que falta confiança para o time de São Paulo. Claramente, às vezes o jogador não arrisca alguma coisa porque está sem confiança. Mas eu não acho que é um time desprezível, não. Dá para você... Para brigar pelo título, acho complicado por causa do elenco. Né? Não tem tanto elenco assim. Mas dá para fazer coisa melhor e perder em Campinas, convenhamos. Você citou, né? Dificilmente alguém vai deixar de perder. Né? Acho só que eu gosto um pouco mais daquele São Paulo do começo da temporada, que tomava muitos gols, mas fazia muitos gols, criava maiores possibilidades. Eu acho que muitas vezes você joga exposto. Confiança. E aí você vai se segurando um pouco mais, né? Mas 6 partidas movimentaram a 4ª rodada do Brasileirão, que vai ser encerrada logo mais às 8 horas da noite, com um confronto entre Bahia e Atlético Goianiense na Arena Fonte Nova. Só um jogo terminou em 0-0, clássico carioca entre Flamengo e Botafogo, realizado em Volta Redonda. Veja os gols dos outros jogos. No Couto Pereira, Márcio subiu mais que a defesa e garantiu a vitória do Curitiba sobre o Atlético Paranaense, 1-0. O Fluminense saiu na frente do Vitória depois da bobeada da defesa. E Charlisson bateu de esquerda e fez 1-0. No segundo tempo, Henrique Dourado aumentou a vantagem do time carioca. Chiesa ainda descontou tocando na saída de Diego Cavalieri, mas ficou nisso 2-1 Fluminense. Na ressacada, o Avaí venceu o Sport pelo placar mínimo. Rômulo marcou no primeiro tempo e assegurou os 3 pontos, 1-0. No sul do país, o Grêmio abriu o placar diante do Vasco com Lucas Barrios de pênalti. Já nos acréscimos da partida, Luan deixou dele e definiu o marcador na arena, 2-0 e só. A Chapecoense visitou o Cruzeiro no Mineirão e conseguiu um ótimo resultado. Wellington Paulista usou a cabeça para abrir o placar. No segundo tempo, foi a vez de Douglas Grolli balançar a rede adversária. E ficou nisso, Chape líder do Campeonato 2, Cruzeiro 0.
Ei, Fefon. Beijo pra você, Fernando Fontana. E a Rede também balançou pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Luverdense Criciúma 0-0. Esse jogo aconteceu na Arena Pantanal, em Cuiabá. Veja os gols das outras partidas. América Mineiro e Paysandu se enfrentaram no Estádio Independência e o Papão surpreendeu. Rodrigo Andrade e Leandro Carvalho marcaram para o time de Belém. Com a vitória, o Paysandu assumiu a liderança da Série B. Na Arena Barueri, Júlio César fez o primeiro do Oeste para cima do CRB de Alagoas, 1-0. No segundo tempo, Alexandro deixou o dele e definiu os 3 pontos ao time paulista. 2-0 placar final. Com um gol de Roberto aos 43 da segunda etapa, o Ceará venceu Londrina no Castelão pelo placar mínimo, 1-0 e só. Em duelo nordestino, Santa Cruz levou a melhor sobre o ABC de Natal. Roberto e Adriano Pardal marcaram um gol para cada lado nos primeiros 45 minutos. Mas André Luiz, logo no comecinho do segundo tempo, garantiu a vitória do Santa, 2-1. O Guarani visitou o Vila Nova no Serra Dourada e voltou de Goiânia com uma derrota na bagagem. Matheus Anderson e Wesley Matos abriram 2-0 somente na etapa inicial. Veio então o segundo tempo e Giovani ampliou a vantagem antes dos 10 minutos, 3-0. Diego Jussani tentou uma reação, mas nada que atrapalhasse a vitória do Vila, 3-1. E na estreia de Guto Ferreira no comando do Internacional, a equipe ficou no empate diante do Juventude. Nico Lopes fez para o Colorado, mas Thiago Marques definiu a igualdade a 7 minutos do fim, 1-1. O Inter é apenas o 10º colocado da Série B. Só fazendo um lembrete, hoje tem o evento beneficente para a associação que cuida da síndrome de Cornélia de Lange. São crianças com graves problemas. É uma síndrome complicada, que não há um grande conhecimento aqui no Brasil sobre a doença. E um simpósio em Minas Gerais deverá contar com o maior número possível de crianças que têm a doença, mas são crianças carentes. Então a gente está fazendo um evento hoje, daqui a pouquinho, aqui em frente à Gazeta, praticamente, no Clube Holmes, Avenida Paulista 735, um show totalmente beneficente do Demônios da Garoa e do Inimigos de HP, quer dizer, maravilhoso. Se você puder dar uma chegadinha aqui, você vai passar uma noite muito legal. Vou estar lá na apresentação. Nós vamos leiloar a camisa de time de futebol, autografada, vai ser muito legal. E você vai ajudar muita gente. Se puder, dar uma chegadinha a partir das 8 da noite. Então, vem pra cá, na Avenida Paulista, 735. 735. Tem show de Demônios da Garoa, Inimigos da HP, e você ainda ajuda as famílias que tanto precisam, tá? Hoje, a gente espera vocês. E festa junina no final de semana, sexta, sábado e domingo, lá na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, onde eu me casei. Frei Benjamin está convidando todo mundo, vai ter barraquinha, vai ter comida típica, quadrilha, sorteio. Estarei lá. Vou lá também. Muito bom, todo mundo está convidado. A partir de sexta? Sexta-feira. Sexta-feira, das 18 às 22. Quadrilha tem o que quiser, né? Pode ser quadrilha é só de gente boa, né? Porque em Brasília tá cheio de outro tipo de quadrilha. Mas essa festa junina é só de gente maravilhosa. Beijo, Laura. Beijo, Mari. Beijo, Frei Benjamin. O UEFA Champions League nos últimos anos não tem para ninguém. Se o Real Madrid chega à decisão, levanta o troféu. Comandados mais uma vez pelo belíssimo Cristiano Ronaldo, os merengues deslancharam na segunda etapa, golearam a Juventus na final em Cardiff. Bom, a seleção brasileira entra em campo na sexta-feira em Melbourne, na Austrália, para enfrentar a Argentina do Celso. O primeiro treino em solo australiano aconteceu na madrugada desta segunda, com os 15 atletas que já se apresentaram. A preparação para o amistoso é destaque no site gazetesportiva.com. No primeiro trabalho, os atletas fizeram um período de treinos na academia e no final da tarde na Austrália, madrugada aqui no Brasil, foram a campo pela primeira vez. E nesse primeiro momento, a principal dificuldade está sendo a adaptação ao fuso horário, né, gente? É bem difícil porque são 13 horas em relação ao Brasil. Parte dos atletas já estava de férias por aqui, então aí é complicado esse negócio de fuso horário. Bom, o lateral Rafinha, que quase defendeu a seleção da Alemanha, foi o personagem da entrevista coletiva. Ele encheu a bola do time, que renasceu sob o comando de Tite. Lá no site gazetesportiva.com você acompanha tudo isso e também a preparação da Argentina, que terá a estreia do técnico Jorge Sampaoli. Então, depois de poupar o Messi no primeiro treino, dessa vez o craque do Barça esteve em campo, trabalhou com os companheiros. Então, para você ficar ligado nos preparativos para os amistosos da seleção, acesse gazetesportiva.com.
com tênis. Hoje o brasileiro Bruno Soares foi eliminado no torneio de duplas masculinas de Roland Garros. Ele e o britânico Jamie Murray foram derrotados 2-1 pela dupla formada pelo americano Donald Young e o mexicano Santiago Gonçalves estão fora da disputa. Com isso, o último brasileiro ainda participando do torneio é Rogério Dutra Silva, o Rogerinho. Nas duplas masculinas, Rogério Dutra Silva é o único representante brasileiro que segue vivo na competição. Ao lado do italiano Florenzi, Rogerinho garantiu vaga nas quartas de final com a vitória sobre a dupla formada pelos tchecos Roman Jebavi e Iri Veseli. 2-0 com parciais de 6-4 e 6-2. Os próximos adversários de Rogerinho e Lorenzi serão o espanhol Fernando Verdasco e o sérvio Nenad Simonic. Já na chave de simples, tudo bem que o adversário não foi dos mais expressivos, mas o britânico Andy Murray fez uma exibição digna de um líder do ranking mundial pelas oitavas de final de Roland Garros. Com um primeiro serviço afiado, Murray não deu nenhuma chance ao jovem russo Karen Khachanov, de apenas 20 anos de idade e apontado como uma das revelações do torneio. Vitória por 3-0 com parciais de 6-3, 6-4 e 6-4. Nas quartas de final, Murray vai encarar o japonês Kei Nishikori. Na chave feminina, a romena Simona Halep garantiu vaga nas quartas de final do Grand Slam francês ao bater sem dificuldades a espanhola Carla Soares Navarro. Vitória por 2-0 com duplo 6-1 em pouco mais de uma hora de partida. Na próxima fase, Halep vai enfrentar a ucraniana Elina Svitolina, que teve bastante trabalho para avançar e começou perdendo o primeiro set para a croata Petra Matic por 4-6. Depois de empatar o jogo com 6-3 na segunda parcial, Svitolina teve um apagão no terceiro set. Permitiu que a adversária abrisse uma vantagem de 5-2 e então conseguiu uma virada impressionante, vencendo 5 games consecutivos para fechar a parcial em 7-5 e o jogo em 2-1. Muito bem, inscrições para a prova ciclística 9 de julho, elas vão ser encerradas na segunda-feira que vem, dia 12 de junho. Então, para você pedalar, para você participar junto com a sua família, junto com seus amigos, você tem que entrar no site gazetesportiva.com, se inscrever, pagar a taxa e se preparar, porque vai ser muito legal. Prova ciclística 9 de julho, logo, logo vamos encerrar as inscrições, tá certo? Aí se você não se inscreveu, vai ser igual São Silvestre, depois fica chorando, querendo se inscrever e não vai dar. Então, inscrições, site gazetesportiva.com, lá tem todas as informações. Vai ser muito bom para quem é aspirante, como eu, que não tem um treino tão forte, 28 quilômetros, mais ou menos uma hora de percurso pela cidade, é tudo plano, bem legal, tá? Vai passar por 3 parques, por pontos turísticos, lindo, lindo, lindo demais. E os profissionais, 98 quilômetros aí de prova, tá? Beleza, 2 dos principais reforços do Palmeiras para a temporada, Borja e Felipe Melo, ficaram no banco de reservas ontem contra o Atlético Mineiro. O colombiano entrou na segunda etapa, mas o volante não chegou a jogar. O goleiro e capitão Fernando Praz, que veio à mesa redonda ontem, falou da reação de Felipe Melo ao ficar entre os reservas e da adaptação do atacante ao futebol brasileiro. Confira. O que está acontecendo com o Borja, que vocês já comentaram aí, que não desencanta no Verdão? Praz, na sua visão, nos treinos, ele também é paradão como nos jogos? Não, eu acho que ele não é paradão. Ele vinha jogando de uma maneira na Colômbia há 4 anos. E ele mesmo falou, comentando com a gente, que era muito diferente na Colômbia, que era um futebol menos competitivo, então não tinha necessidade dele participar tanto sem a bola. Então ele ficava, entre aspas, descansado, esperando só para correr, a gente fala correr para frente, né? E aqui no Brasil, ele tem que participar da fase defensiva, da fase sem a bola, né? Para fazer a recomposição, porque hoje deixar um zagueiro ou um volante do time adversário jogar, acaba desencaixando a marcação. E ele está ainda entendendo e achando um espaço para jogar, agora que ele tem que retornar um pouco mais longe do gol, né? Felipe Melo, no banco. A gente sabe que ele é pavio curto, é um jogador que veio com toda a fama possível e tal coisa, mas parece até que o nosso querido Cuca está disposto a mantê-lo no banco, segundo eu deduzi das entrevistas que ele deu depois do jogo. Você que está lá dentro, como é que você vê isso aí? Você acha que vai dar... Não. Vai virar novela isso aí ou não? O Felipe Melo é um cara muito intenso, né? É um cara muito intenso, mas
o que eu posso falar é do que está acontecendo. O futuro eu não consigo prever. Mas o Felipe Melo teve uma atitude super profissional, deu força para o Thiago, conversa com o Thiago, não mudou a postura dele, porque muitas vezes o cara que é mais experiente, ele sente. Ele está aqui tomando lanche, tu vê que o cara está diferente na conversa, no vestiário, no aquecimento, então. Já vi cara que vai para o aquecimento, sabe que não vai jogar, fica sentado, fica batendo. O Felipe foi de um profissionalismo total e não é de se esperar, né? Pelo menos eu não esperava nada diferente. Como eu falei, ele é um cara explosivo, é um cara muito intenso, mas como companheiro, ele é nota 10. Falando em Palmeiras, hoje a Fiorentina confirmou a chegada do zagueiro Vitor Hugo ao clube. Ele deve fazer exames e assinar contrato de 4 temporadas nos próximos dias. Hoje foi dia de apresentação de um dos prováveis substitutos dele, contratado desde abril. Luan finalmente pode atuar com a camisa do Verdão. O Palmeiras apresentou nesta segunda-feira o zagueiro Luan, contratado há 1 mês e meio do Vasco por 10 milhões de reais. O jogador demorou todo esse tempo para vestir oficialmente pela primeira vez a camisa do Verdão, porque teve que passar por uma cirurgia no pé direito, mas se recuperou mais rápido do que o esperado e está muito perto de estrear. Por mim ou por eles, né? Por mim ontem, por eles ainda não sei. Acho que essa semana eu tenho uma semana com alguns testes físicos que eu não consegui fazer quando eu cheguei pelo fato de eu ter que operar novamente, mas creio eu que não vai demorar muito. Já estou curado, graças a Deus, e também tenho que agradecer o trabalho dos médicos e dos fisioterapeutas do Palmeiras, que era uma coisa para 3 meses e hoje com 45, 50 dias eu estou aqui podendo falar com vocês e quem sabe tendo a chance de jogar logo mais. Luan fez toda a sua recuperação aqui nas instalações da Academia de Futebol e afirmou estar entusiasmado com a estrutura, tanto do CT quanto do Allianz Parque. Quando eu cheguei aqui a primeira vez eu até brinquei com o pessoal e disse que nunca tinha visto isso. Então, o Palmeiras está de parabéns e espero fazer um belo trabalho aqui e dar uma engrossada nesse livro, como o Alexandre falou. E fui a todos os jogos em casa enquanto eu estive aqui e é impressionante, né? Eu não vi um jogo com menos de 30 mil pessoas, a torcida aos 90 minutos apoiando. Para Luan, o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil e logo vai passar por essa má fase que atravessa no momento. Nos últimos 5 jogos, o Verdão conseguiu apenas 1 vitória. E Luan não vê a hora de poder ajudar, tanto que não esconde a ansiedade pela estreia. Eles pedem só para eu voltar rápido, mas normal, estão ansiosos para me ver jogar, assim como eu estou ansioso para vê-los gritar meu nome. Cobrança de torcedor é normal, se tratando do maior campeão do Brasil. Hoje é o melhor time do Brasil, eu posso afirmar isso. Então o torcedor tem razão de cobrar e nós temos que retribuir com muita disposição, muita garra. Acho que logo nós vamos conseguir encaixar, fazer bons jogos e fazer com que o torcedor acredite que eles não pararam de acreditar ainda e nos empurre cada vez mais como eles fazem nos estádios. Voltamos a falar do São Paulo, que perdeu da Ponte 1-0 e começa a semana aí se preparando para receber o Vitória, quinta no Morumbi. Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando a representação do tricolor. Rogério Ceni não terá Cueva e Rodrigo Caio nos próximos 2 jogos, pelo menos. Ambos foram convocados pelas seleções do Peru e do Brasil. Domingo tem clássico contra o Corinthians em Itaquera. Mas antes, na quinta-feira, recebe o Vitória no Morumbi. O São Paulo, que havia vencido o Palmeiras, deu uma murchadinha após a derrota de ontem para a Ponte Preta em Campinas. O tricolor fechou a 4ª rodada do Brasileirão em 9º lugar, com meia dúzia de pontos. Nós temos um bom elenco, né? Eu acho que todo jogador que está aqui dentro do São Paulo tem que pensar em título. Independente a gente vem de 2 vitórias, né? Contra o Avaí, contra o Palmeiras. Acabou sofrendo a derrota agora contra a Ponte. Mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato extenso, né? Onde tem 38 rodadas. E a gente agora vem jogar dentro de casa contra o Vitória, que tem a oportunidade de reverter esses 3 pontos que a gente perdeu lá em Campinas, para conseguir dar sequência na competição. Luiz Araújo praticamente não faz mais parte dos planos. Vendido para o Lille da França, só falta assinar o contrato.
Thiago Mendes, por enquanto, permanece. A diretoria recusou uma primeira proposta do clube francês, o mesmo que está levando o Luiz Araújo. Michael Suel, do Atlético Mineiro, interessa, a situação está bem encaminhada e ele pode pintar por aqui nos próximos dias. E o São Paulo continua sonhando com Everton Ribeiro, apesar da forte concorrência do Flamengo e do alto salário do jogador. Um abraço, pessoal. Abraço. E no Corinthians, o artilheiro e senhor dos clássicos, Jô, foi o personagem da entrevista coletiva da equipe que na próxima quarta vai ao Rio enfrentar o Vasco. Veja com Jonas Campos. Oi, Michele, uma boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje, debaixo de muita chuva, o Corinthians, vice-líder do Campeonato Brasileiro, se reapresentou aqui no CT Joaquim Grava, depois da vitória de sábado por 2-0 no Clássico contra o Santos. Falando em Clássico, adivinhem só quem foi o escolhido para conceder entrevista coletiva nesta segunda-feira. O Mr. Clássico, o atacante Jô, o homem que nos 6 clássicos disputados pelo Corinthians na temporada marcou gol em todos. Tenho que continuar fazendo gols, cara. Não posso deixar de marcar, né? É claro que eu brinco, né, com quem eu mais falo, né? Que já tenho a responsabilidade de jogar no Corinthians. Aí cria mais agora em clássicos, né? E olha, o gol que o Jô marcou no clássico em Itaquera contra o Santos foi muito comparado ao do atacante da Juventus, Mandzukic, golaço marcado na final da Liga dos Campeões da Europa, mas o Jô, hoje aqui na entrevista coletiva, garantiu que o gol dele, Jô, foi mais bonito que o gol do atacante croata. Analisando o meu depois com calma, o dele ele deu tempo, ele conseguiu ajeitar, né? Teve toda a categoria de dominar, ter tempo de ajeitar como ele queria. Acho que o meu foi um pouquinho mais bonito pelo fato de ser um toque só, né? Então foi do jeito que a bola veio, eu consegui dar uma meia bicicleta uma misturada com uma voadora ali. Então foi bem plástico. Eu vou voltar em mim porque tem uma... Preciso, né? Corinthians que volta a campo nesta quarta-feira contra o Vasco em São Januário, rodada do Campeonato Brasileiro agora no meio de semana. Timão que já tem 3 desfalques confirmados. Fagner e Rodriguinho convocados para amistosos da Seleção Brasileira e o Romero convocado também para amistosos da Seleção do Paraguai. Para a vaga desses 3 jogadores, o Fábio Carille já confirmou o Paulo Roberto na lateral direita no lugar do Fagner e o Cleison e o Marquinhos Gabriel na linha do meio de campo. Quem também pode desfalcar o Corinthians é o volante Michael, que sentiu um problema na coxa no clássico do último sábado e talvez não jogue. Ele vai passar por exames na manhã desta terça-feira e caso realmente não atue, quem entra na sua vaga é o volante Camacho, que entrou muito bem na partida contra o Santos. Problema de entrosamento com tantas mudanças? O Jô responde. Nós aqui dentro sabemos da qualidade de cada um, né? Agora tem que mostrar no jogo. Acho que sem responsabilidade, claro, natural. A gente tentar buscar o mais rápido possível o entrosamento, que a gente sabe que é difícil. Conhecemos a característica de cada um que possa vir jogar, mas entrosamento é claro que é com tempo, mas esperamos poder fazer uma bela partida quarta-feira. E complementando o Corinthians, lembra do Mendonça? Pois é, está indo para o Bahia e o Corinthians ainda vai pagar 20% dos salários do Mendonça. E o Everton Ribeiro, que o São Paulo tanto sonha, no Rio, dão como certa a ida dele para o Flamengo. E aí, Garrafa, quem será o substituto de Dorival Júnior no Santos? Pode rodar, João. Uma segunda-feira típica no CT Rei Pelé. Após a derrota para o Corinthians no final de semana, a reapresentação do elenco santista foi sem o técnico Dorival Júnior, que foi demitido ontem no início da noite. A atividade dessa segunda-feira foi comandada pelo auxiliar Elano, que está confirmado no cargo de técnico de forma interina. Elano é quem vai dirigir a equipe na quarta-feira contra o Botafogo no estádio do Pacaembu. Outra novidade na atividade dessa tarde foi a presença do auxiliar Marcelo Fernandes, que com a saída de Dorival, volta a fazer parte da comissão técnica. Lembrando que Marcelo tinha sido afastado da comissão técnica, atendendo um pedido do então técnico Dorival. Enquanto Elano continua montando a equipe para a partida da próxima quarta-feira, a diretoria santista corre atrás para escolher o substituto do técnico Dorival Júnior. E nesse momento, existe um único plano, o plano A,
O nome é Levir Coupe, ex-técnico do Fluminense. Levir comandou o Flu na temporada passada e estava sem clube. A proposta já foi feita e a diretoria santista aguarda um retorno se Levir aceita ou não ser técnico do Santos, numa resposta ainda hoje, no mais tardar até amanhã. Do CCT Rei Pelé, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Muito bem, final da enquete do site GazetaEsportiva.com deu Flamengo e Santos. Quantos? 39% dos votos. Esse é o jogo mais equilibrado, o confronto mais equilibrado da Copa do Brasil. Acabou o tempo. Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. Um beijo. Nos vemos no Jornal da Gazeta. Tchau. Vão no Clube Holmes, a gente se encontra lá. Tchau, show hoje. Tchau.